O menu ele está posicionado aqui à esquerda, onde você tem as seções, não é? O Isabel ele é, vamos dizer assim, um canivete suíço, porque você tem várias aplicações rodando, não é? A questão de agenda, e-mail, você pode ter as funções de fax, não é? Rodando. Temos aqui a parte de PBX, que é o que nós mais trabalhamos, relatórios, reportes, né? Enfim, diversas outros recursos, né? Isabel Meet, que é a videoconferência, a DD11, que são aplicaçõezinhas que você pode, aplicativos que você pode acrescentar, não é? Você pode adicionar, enfim, e segue aqui algumas informações. Também o histórico, né, dos menus que você acessou. Nós, como eu mencionei, nós vamos trabalhar principalmente aqui no menu PBX Configuration, ok? Onde nós temos aqui todas as informações necessárias para a criação do nosso recurso de PBX. Aqui existe um passo muito importante no início da configuração do teu PBX, que é definir o teu endereço de IP externo, caso você não esteja diretamente com IP válido no teu PBX, e também a tua rede interna, né? Isso é realizado através aqui desse menu Unembed Isabel PBX. Esses recursos você pode também acessar através do endereço IP /admin, como nós vou abrir aqui em outra. Ele vai gerar aqui essa nova tela, não é? Esse recurso, ele, por padrão, ele vem bloqueado aqui nas configurações avançadas, né, que eu habilitei. Se nós tentarmos novamente, né, eu desabilitei, ele vem desabilitado por default, ele vai nos dizer que não tem autorização. Então nós vamos liberar esse acesso. Perfeito. E aqui nas configurações nós vamos nas configurações avançadas SIP, não é? Aqui nesse campo nós vamos informar o endereço IP externo e a nossa rede local. Podemos inserir manualmente, mas também podemos realizar uma autoconfiguração, não é? Onde o sistema mesmo ele busca essa informação. Então nós já concluímos, vamos aplicar a configuração. É necessário submeter e após aplicar aqui no canto superior. Perfeito. E aqui nós já podemos dar os próximos passos, não é? Eu vou realizar aqui a criação de uma extensão que é o meu ramal. Ele vai ser um ramal SIP genérico, não vou nesse momento criar um ramal WebRTC, o IX2, não é? Ou outro protocolo. Ok? Vamos criar aqui a extensão 200. E o display name você pode utilizar um padrão. Ok? Suporte João. Perfeito? Eu não vou entrar, como eu mencionei, alguns pontos, a gente não vai entrar aqui, senão esse vídeo vai ficar bastante extenso, mas eu só vou pensar aqui alguns itens que são importantes, né, em relação à senha. Aqui eu vou alterar para uma senha fácil, fácil no sentido de que eu recorde dela, né? Não é recomendado de forma alguma você utilizar uma senha fácil nos teus sistemas, né? Aqui em relação ao NAT, nós vamos habilitar, NAT Go Yes. O DTMF Mode, vamos manter RFC 2833. Ok. Não vamos falar aqui em relação à gravação de chamadas, que seria nesse menu. Vamos deixar sem gravação. Clicamos em Submit e aplicamos a configuração. E agora nós já temos aqui o ramal do suporte João criado. Perfeito? Eu vou abrir aqui o meu microsip. Opa.
já possuía aqui uma conta criada, eu vou adicionar uma conta. Aqui nós vamos adicionar as informações de login, usuário, né? O servidor, SIP, proxy SIP, e o domínio nós vamos manter o mesmo IP, não vamos trabalhar aqui com domínio, ok? Em usuário e login você mantém o número do usuário, a senha nós utilizamos a senha que foi criada há alguns instantes, e nome de exibição, João, suporte João. Perfeito, já está online e é possível nós visualizarmos aqui através do painel do operador, Operator Panel. Nós já visualizamos aqui, se você posiciona o mouse ao lado, é possível visualizar o endereço IP de onde eu estou registrando, a partir de onde eu estou enviando um tronco, que é justamente para realizar e receber a ligação. Nós vamos adicionar um tronco SIP, ok? Bem, prosseguindo agora com a criação do tronco SIP, nós vamos utilizar o SIP nessa criação desse ambiente, né? Aqui em Trunk Name você pode pôr um nome específico, enfim, que você utiliza, o nome de referência, né? Os demais campos, quantidade máxima de canais, enfim, outros regras de descagem, né? De dial options que você pode também implementar aqui. Não vamos entrar especificamente nesse ponto, a gente vai priorizar aqui para nós termos um ambiente operacional de teste, ok? Aqui eu vou utilizar alguns dados de teste, né? Óbvio que depois eu vou, senha, login, sempre tenha muito cuidado, né? Sempre tenha cuidado para não, para quem vai ter ali acesso, não é? Para quem a sequência, enfim, é muito importante. Aqui são os dados de envio da chamada, não é? Onde vai ser enviado o host, destino, você deve ter os seus dados, receber as suas informações. Passando um pouco mais embaixo aqui em registration, é uma string onde nós definimos para o asterisk, que é o core do Isabel, não é? O Isabel que é um fork do Elastix, não é? Havia um desenvolvimento do Elastix e, enfim, ele foi adquirido e aí foi criado, através desse fork, foi criado o Isabel. E ele manteve, não é, ali o seu core, o seu coração, não é, com o asterisk. E o asterisk, através dessa string, vai registrar o teu PABX lá no teu fornecedor. E é esse registro que vai possibilitar o teu fornecedor saber aonde que você vai estar para receber a tua chamada. Isso de uma forma bem resumida, se nós formos entrar no detalhe, nós temos ali o register, né, a troca de sinalização de register, onde vem uma informação de solicitação de senha, não é? Depois um reenvio desse registro com a senha propriamente dita e depois uma confirmação de registro. Não vamos entrar nisso, mas de uma forma resumida, essa string é a que vai definir ali, é a string que vai informar, não é, que o asterisk vai manter o registro dele ativo no teu fornecedor. Perfeito. Precisamos inserir aqui também. Vamos adicionar aqui a informação trunk name aqui embaixo também. Ok. Nos deu uma mensagem de alerta em relação a algum parâmetro ligado aos canais, enfim. Nós submetemos, agora é necessário aplicar a configuração. Ok, nós já temos aqui criado. É possível visualizar também aqui no Operation, no painel do operador. Um ponto interessante também aqui, através da interface web, você pode executar comandos na CLI do asterisk. Quer dizer, você pode, através
da interface web realizar alguns comandos para que você possa visualizar algo a baixo nível, né? Se você está iniciando, não está entendendo muito o que eu estou falando, não se preocupe, né? Aqui é um detalhe, não é? Que é interessante que nós podemos visualizar aqui o registro, não é? Do nosso, tanto do nosso ramal quanto o nosso fornecedor, ok? Voltamos aqui no PBX Configuration. Agora nós vamos criar a rota de entrada, né? Inbound Routes. Né? Aqui nós podemos fazer a descrição entrada PBX IP, perfeito. Ok. Linguagem, vamos marcar PTBR, caso, enfim, alguma mensagem audível seja gerada, nós vamos estar em português BR. E aqui vamos, de uma maneira breve, rápida também, não vamos entrar nos demais campos, nos demais pontos, ok? Vamos definir aqui o destino. Então nós vamos encaminhar diretamente para a extensão, que aqui é o suporte João, que já está criado. Ok? Então aqui nós já temos a rota de entrada para esse ramal. Já na sequência nós vamos fazer uma ligação de teste. Criada a rota de entrada, é necessário que esse ramal realize uma ligação, né? Se eu for realizar uma ligação entre ramais, eu posso criar apenas o ramal e ele já tem um contexto interno onde ele vai direcionar essa chamada. Mas eu vou criar aqui uma rota de saída, não é? Para que ele encontre um roteamento para o provedor que foi criado. Aqui nós vamos criar um nome de uma rota, Alt fornecedor A, quer dizer, uma saída para o fornecedor A. Você pode adicionar nomenclaturas para que ele para que seja fácil de definir, fácil de identificar também. Aqui também nós não vamos entrar nas regras específicas, mas você pode ter aqui uma padronização, enfim, limitar, não é? Como já mencionei em outro vídeo do canal, você pode definir aqui, limitar as descargas, não é? Não é interessante que, por exemplo, os ramais façam ligações internacionais. Daqui a um pouco ocorre alguma descarga indevida e vai gerar um custo elevado, enfim, ele vai acabar te impactando, né? Você pode definir isso também, essa rota aqui por ramal, apenas determinado ramal teria acesso a essa rota ampla, digamos assim. Enfim, diversos outros recursos de roteamento, ok? E aqui embaixo nós temos a sequência de troncos. No caso, vamos definir apenas o fornecedor A como saída. Caso ocorra um congestionamento, a gente vai definir aqui congestionamento normal, sem nenhuma alteração, ok? Então nós temos aqui a rota já de entrada e saída, um ramal criado, né? Então nós temos o roteamento para que a chamada entre, para que as chamadas saiam e haja também conversação entre ramais, né? Eu vou criar um segundo ramal, o ramal 201, aqui comercial Ana. Ok, também a senha eu vou alterar aqui para ficar prático, apenas nesse momento. Por favor, você que está iniciando, nunca utilize, não é, num ambiente de produção, uma senha fácil ou uma senha que você pode ter ali algum risco, né, de ser invadido, enfim, ou ser um uso indevido, ok? Agora nós vamos realizar aqui algumas chamadas de teste, ok? Então nós vamos realizar agora uma chamada de teste, onde nós vamos ligar um ramal para o outro.
Fiz uma alteração aqui no meu mouse para ficar um pouquinho mais didático, ok? No primeiro momento nós configuramos o ramal 200 e agora eu vou configurar um outro softphone, o Zoiper, no ramal 201. Usuário, arroba o IP do PBX. Aqui você pode manter o IP, ou domínio no caso, né? Neste caso de teste. Aqui o softphone ele faz uma breve checagem da comunicação, não é, de protocolo. Se você, nós no caso utilizamos o UDP, então você pode, ele já validou, né, a comunicação UDP e já está registrado, perfeito? Então aqui nós vamos fazer uma ligação. Antes de fazer a ligação, eu vou entrar aqui na configuração do nosso ramal e vou habilitar as gravações, ok? Vou gravar tanto externas quanto internas. E aqui o ramal 200 ele vai gravar as chamadas. Então eu vou discar de um para o outro. Ok, a chamada chegou no terminal. Vou deixar no mudo aqui para a gente não ter aquele ruído característico de realimentação. Se você vier aqui em painel do operador, é possível visualizar a chamada em curso, essa ligação em curso. Não é? Como é uma ligação de um ramal para o outro, você consegue ter essa visualização da ligação. Aqui nós podemos já desconectar a chamada. E como nós habilitamos a gravação da ligação, ela já fica disponível aqui em Call Recordings. É possível realizar o download ou até mesmo ouvir, né? Eu habilitei aqui, é interessante mencionar, eu habilitei a gravação no formato GSM, que é aquele formato que te entrega qualidade com um baixíssimo espaço em disco, um espaço bem pequeno, né, comparado a outras extensões. E aí você ganha espaço, né, se você vai gravar as chamadas. Aqui você tem as informações, você pode, enfim, fazer uma busca por filtro, por dia, enfim, marcar várias e realizar o download ou o download diretamente aqui através da interface web, ok? Nós temos aqui as configurações, não, as informações de chamadas, melhor dizendo, aqui em relatórios. Eu realizei algumas outras ligações, enfim, mas aqui justamente para ter essa alimentação de chamadas, mas você pode visualizar a ligação com 29 segundos, com o detalhamento, não é? Se você clicar aqui nesse ícone de um olhinho, você pode ter um detalhamento, né, da ligação que você realizou, ok? Em questão de batimento de chamada, de bilhetagem, por vários recursos você pode fazer uso, não é, aqui dessas informações que o Isabel ele te proporciona. Bom, nesse momento, nesse ambiente, não é, de testes onde nós criamos aqui, esse seria apenas uma visão geral, não é, de algumas funções mais básicas, mais importantes do teu PBX-IP, e é algo que você pode realizar em bancada, você pode realizar na tua estrutura. Inclusive, depois eu vou deixar aberto para perguntas, né, em relação à configuração, a alguns detalhes. Como eu mencionei, o Isabel ele é um canivete suíço com inúmeras possibilidades e não há como nós passarmos por todas as configurações aqui nesse vídeo, que é um pouco mais breve, não é? Mas aqui você já consegue ter uma visão ampliada, não é, de alguns recursos. Nós poderíamos falar aqui da URA, né, que a gente poderia adicionar uma URA para identificar, para que quem liga, ao digitar uma opção, ele vai ser direcionado para um ramal, para um grupo, enfim.
Nós teríamos aqui também os time groups, né, que são possibilidades, são funcionalidades que você configura conforme o horário. Ah, eu gostaria que entrasse essa mensagem apenas de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Ponto. Você pode criar aqui. Então são recursos, são funcionalidades que estão disponíveis no PBX Isabel, também disponíveis em outros PBX como o Vital PBX, que são baseados no Asterisk, perfeito? Enfim, e aqui, como eu mencionei, eu poderia passar horas, né, falando das funcionalidades, de logs, entrar em configurações específicas, aqui os recursos, não é? Enfim, e não é o foco nesse momento aqui, não é? Mas fica aí todo esse detalhamento, né, essas informações para que você já possa dar o teu start, né, sair do zero e fazer já a